Quero falar agora sobre a melhor fase de Dorival Júnior com a camisa do Corinthians. O timão do treinador venceu o Fluminense por 1 a 0, mesmo com vários problemas. Eram 7 desfalques para o jogo no Maracanã. Vitória por 1 a 0 com um gol de Mateuzinho, embora o árbitro no primeiro momento tenha atribuído o gol ao André Ramalho, que não tocou a cabeça na bola para fazer o gol. Esse resultado faz com que o timão se distancie cada vez mais da zona do rebaixamento. Hoje, o Corinthians é o 9º colocado com 29 pontos, 7 de vantagem em relação ao Vitória, que abre o Z4. Importante registrar ainda que nos últimos 5 jogos, o Corinthians tem 4 vitórias e 1 empate. O único jogo em que ele não venceu foi um empate contra o Palmeiras, numa partida em que deixou ótima impressão para o torcedor alvinegro. Os outros 4 triunfos contra Fluminense, Atlético Paranaense e Vasco, todos fora de casa, além da vitória contra o Atlético Paranaense dentro de casa pela Copa do Brasil. Nesses 4 jogos, o Corinthians não levou gols contra a Fluminense e nas 2 partidas contra o Atlético Paranaense, num claro crescimento do sistema defensivo. Dorival Júnior, que correu enorme risco de demissão algum tempo atrás, havia escapado dessa demissão com a classificação do time para as semifinais da Copa do Brasil. E agora começa a ganhar ainda mais moral e elogios por parte até de torcedores. Para arrematar sobre o Corinthians, registrar que o próximo jogo do Timão é contra o Lanterna Sport na Ilha do Retiro. E uma vitória, além de acabar de vez com qualquer possibilidade de rebaixamento, ainda coloca o Corinthians sonhando com vaga em Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre Renan Lodge. A grande bomba do sábado aconteceu à noite. Renan Lodge e seu empresário Pablo Miranda já estão no Brasil. Eles decidiram rescindir o contrato com o Al Hilal, time da Arábia Saudita, que na sexta-feira mandou a lista de inscritos para a Federação Saudita sobre o campeonato local e excluiu o Renan Lodge dessa relação. Renan notificou o Al Hilal de que está entrando com um processo na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte, exigindo a rescisão do contrato de forma antecipada. Tudo porque o atleta foi impedido de atuar na liga local. Há uma série de casos parecidos e jurisprudências. Eu, inclusive, tive acesso a uma condenação contra o Adana da Demirspor, da Turquia. Por conta de situação parecida, um atleta estrangeiro foi contratado, acabou não sendo inscrito por conta da limitação de estrangeiros e isso acabou garantindo a ele o direito de rescindir o contrato. Desde 2013, há uma série de decisões da FIFA e da Corte Arbitral do Esporte tratando sobre o desregistro de jogador por causa da cota de estrangeiros na liga. Através das suas redes sociais, o Renan Lodge disse o seguinte, abre aspas, busquei assessoria jurídica e fui informado de que não posso ser privado de exercer a minha profissão. Tomei a decisão de buscar meus direitos, espero ansiosamente que os órgãos responsáveis julguem meu caso o mais rápido possível para que eu possa voltar a fazer aquilo que eu amo, sem nenhuma restrição. O Lodge, antes de optar por essa rescisão ou esse caminho litigioso, ele havia calculado que jogaria no máximo 11 partidas na atual temporada. Isso se o Al Hilal fosse até a final da Champions League Asiática, o único torneio que ele poderia disputar, e se o técnico Simone Inzaghi usasse o Lodge para a lateral esquerda nesse campeonato, que talvez não seja muita lógica, até porque o Lodge estaria sem ritmo, concorrendo, por exemplo, contra o Theo Hernandes, recentemente contratado. Diante desse cenário, o Lodge entrou na justiça e agora aguarda por uma posição. Queria contar só mais alguns bastidores. Ao longo dessa semana, diante da possibilidade de o Lodge deixar a Arábia Saudita, o time saudita cogitou a possibilidade de cancelar o visto do atleta, mas desistiu até porque entendeu que se o fizesse, daria a chance de vitória nos tribunais enorme para o atleta. Sobre a chance de Renan Lodge jogar no Brasil, isso vai ser discutido num segundo momento. É natural que o empresário dele, o Pablo Miranda, já tenha sido procurado por times daqui, mas o Lodge quer entender primeiro quais serão as posições de FIFA e Corte Arbitral do Esporte para escolher seu futuro. Al Hilal, que tem 3 laterais esquerdos, todos contratados por um caminhão de dinheiro. Renan Lodge foi o primeiro, 22 milhões de euros, o segundo Muteb, que custou 28 milhões de euros, e o Theo Hernandes custou mais 25 milhões de euros. Estou muito curioso para saber como Marcos Leonardo e Caio César vão se comportar em relação ao fato de também terem ficado fora da lista de inscritos no Campeonato Saudita. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use o espaço para comentar e registra a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians para falar sobre Angileri.
Lateral esquerdo, argentino, 31 anos de idade, vínculo com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro. E o Angelelli tem chamado a atenção de outros clubes brasileiros. Vale a lembrança de que, pelo fato de estar a menos de 6 meses do fim do contrato, o Angelelli já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. O Corinthians foi informado sobre esse assédio de concorrentes, de rivais, e pretende apresentar nos próximos dias uma proposta de renovação de contrato ao Angelelli. A ideia do Timão é ficar com o Angelelli por mais uma temporada, mantendo o atual salário sem qualquer reajuste nos vencimentos. O Angelelli vai aguardar as propostas para entender qual o melhor caminho. Desde que foi contratado, depois de rescindir seu contrato com o Getafe, o lateral esquerdo argentino disputou 26 jogos, não marcou gols e deu 2 assistências. Tem sido titular em jogos importantes, como por exemplo na classificação contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Também havia jogado como titular diante do Palmeiras. Angelelli e Matheus Bidu hoje são os laterais esquerdos mais confiáveis do elenco de Dorival Júnior. O fato de ter chegado sem custos depois de rescindir na Espanha e ter um salário de algo na casa dos R$500 mil por mês faz com que o lateral seja um bom reforço. A tendência é que ele permaneça. Assim que tiver qualquer novidade sobre o futuro de Angelelli, prometo voltar para contar para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre o Corinthians Guinegão, autor de 4 gols e uma assistência nos últimos 5 jogos pelo Corinthians, no time principal e como titular, tem chamado a atenção de clubes do exterior. Primeiras sondagens com cifras bem baixas. O Corinthians chegou a ser procurado por um time da Europa disposto a pagar R$10 milhões. O Timão disse que não daria nem para atender a ligação para tratar sobre números tão baixos. Em relação à Rússia, pintou também nas últimas horas a especulação de que o Zenit demonstrou interesse em contratá-lo. Mas até agora não há nada de oficial e a janela de transferências na Rússia, como eu tenho contado para vocês, já está encerrada. A tendência é que se o Guinegão mantiver os bons números e apresentações, com apenas 18 anos de idade, ele será alvo de propostas bem interessantes para metade do ano. Gui, que renovou recentemente seu contrato, ele ganhava R$20 mil por mês e passou a ganhar 70 mil. Com isso, a multa rescisória para clubes no Brasil subiu para R$140 milhões. A multa para times do exterior é de 630 milhões. É óbvio que o Corinthians não espera por propostas com esses números. Imagino que qualquer coisa a partir de 10 milhões de euros e o Timão já possa pensar em negociá-lo. Atleta que quase foi parar no Montpellier da França num empréstimo gratuito na metade do ano, quando ainda nem sonhava em fazer sucesso no time principal. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Ranieri e Carrillo já voltaram a treinar com bola e estarão à disposição do técnico Dorival Júnior num futuro não tão distante. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, que chegou a 8 patrocínios em seu uniforme. Parece bom, mas poderia ser melhor. O Corinthians tem 7 patrocínios na camisa, além do acordo com a Nike de fornecimento de material esportivo. Importante registrar que no primeiro semestre, o Corinthians ficou R$4 milhões abaixo daquilo que havia orçado de faturamento com patrocínio, mesmo com um acordo da Esportes da Sorte, que lhe garante R$103 milhões. Hoje o Corinthians tem patrocínio master da Esportes da Sorte, o Banco BMG nas mangas, a Easy Seguros nas costas, na parte superior, no ombro direito o Zé Delivery, no ombro esquerdo a Frimeza. Essa é a mais nova parceria do Corinthians, inclusive fez sua estreia na partida contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. Outros patrocínios do Corinthians: na barra traseira da camisa a Elétrica, na parte traseira do calção a Unicesumar. Timão que perdeu recentemente 2 patrocínios da Epigás e também do Viva Sorte. No primeiro semestre, o Corinthians gerou uma receita com patrocínios de R$96 milhões e 100 mil. O ponto é, o Timão calculava, planejava, havia orçado um faturamento de 100 milhões e 300 mil. Houve aí um gargalo, um buraco de R$4 milhões que vai tentar ser recuperado no segundo semestre. É também por isso que o presidente Osmar Stabile está atacando o mercado, buscando um novo patrocínio master, com a intenção de fazer ou se aproximar daquilo que fatura o Flamengo junto a Betano. Só para arrematar em relação a patrocínio, só registrar que esses R$96 milhões fizeram dos patrocínios a segunda maior fonte de receita do Corinthians na primeira parte do ano. Somente direitos de transmissão, com R$174 milhões, asseguraram mais dinheiro. Só para completar sobre o campo, Memphis Depay teve constatado um edema muscular no músculo posterior da coxa direita.
Ele passou por exames depois de sair reclamando no intervalo, pouco antes do intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense, já iniciou um trabalho de fisioterapia e não há divulgação sobre quanto tempo o holandês ficará de fora. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que ganhou uma excelente notícia. O presidente da Caixa Econômica Federal admitiu de forma pública em entrevista à ESPN que topa renegociar a dívida que o Corinthians tem hoje com a Caixa. Pendência de mais ou menos 710 milhões de reais. É um enorme incômodo na atual diretoria em relação à dificuldade para a quitação de toda essa bolada. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, chegou a dizer na segunda-feira que o negócio ideal era o Corinthians dar calote na Caixa. Talvez não por coincidência, no dia seguinte, o presidente do banco veio a público para dizer que a Caixa aceita uma contrapartida que havia sido sugerida pelo Corinthians. Abre aspas para Carlos Vieira, o presidente da Caixa. A última proposta do Corinthians foi a seguinte: nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida e ela viraria um fundo de investimentos e nós venderíamos cotas desse fundo na base de R$100 para os torcedores. Se o Corinthians diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, com cada um comprando uma cota a R$100, sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa além de pagar a dívida. Segundo o presidente da Caixa, o lucro de uma eventual iniciativa como essa seria todo revertido para o próprio Corinthians. O Timão quitaria os 710 milhões de reais de dívida e ainda sobraria grana para usar como quisesse, com reforços, com pagamento de salários ou como bem entendesse. É só importante lembrar que essa seria a segunda tentativa de se utilizar do torcedor alvinegro para pagar a dívida do estádio. A primeira, liderada pela Gaviões da Fiel, naquela vaquinha virtual, tinha a intenção de faturar 700 milhões de reais. E o que se conseguiu até agora foi pouco mais de 40 milhões de reais. E você, o que pensa sobre essa situação? Comenta sobre o que quiser a respeito do vídeo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.